Pastor e fundador da Comunidade Batista do Balneário, teólogo, psicanalista e coach, casado com Anael Rodrigues, pai de 2 pastor filhos, e fundador da Natália. Comunidade Batista do Balneário, Receba em teólogo, honra o psicanalista e apóstolo coach, Natanael Rodrigues, casado com a pastora Simone, pai de 2 filhos, Davi e Natália. Receba em honra o apóstolo Natanael Rodrigues. Falar para esse tanto de mulher. Deus abençoe vocês, amém. Muito bem-vindas. Eu sei que o Senhor, Ele tem algo muito especial para abençoar, para ministrar a sua vida, ao seu coração nesse dia. Cada minuto aqui é muito importante, amém? Cada minuto. Às vezes está um pouquinho quente, tem mais gente para chegar, vai esquentar ainda mais, mas você precisa aproveitar cada momento, cada palavra, cada detalhe que o Senhor preparou para a sua vida nesse dia, ok? Amém, gente? Glória a Deus. Eu fiquei com a responsabilidade de falar sobre inteligência. Foi essa a palavra, meu bem? Fiquei com a responsabilidade de falar só qual era o tema mesmo? O emocional da mulher, né? Eu achei esse tema assim meio vago e optei por falar inteligência emocional. Amém? Vamos aprender um pouco? Essa primeira palavra, ela não é uma pregação em si, ela é uma palestra. E talvez você não vai ter muitos assim motivos para dar glória a Deus, aleluia. Talvez vai ter até para chorar. Mas a ideia é despertar o seu coração para uma mudança. Diga, eu preciso mudar. Mas diga, mulher fala alto, fala, eu preciso mudar. E eu quero despertar você para esse detalhe hoje. A importância de você trabalhar a sua inteligência emocional. Ok? Ok, gente? Então, eu vou começar hoje citando para vocês uma frase ou uma declaração do filósofo chamado Aristóteles. Olha o que esse cara falou. Sempre quando a gente vai pregar ou fazer alguma palestra, a gente fala daquilo que a gente acredita, ok? Mas hoje eu optei por falar e ler para vocês uma frase que eu não concordo com ela em todo o tempo. E eu queria fazer você pensar. Aristóteles diz assim: há diversas formas de demonstração de ira, e todos estão sujeitos a ela. O que é muito fácil, mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo propósito certo, e de maneira certa, não está no poder de todos, e não é fácil. Vamos ler de novo? Está dando para ler? Há diversas formas de demonstração de ira, e todos estão sujeitos a ela, o que é muito fácil. Mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo propósito certo, e de maneira certa, não está no poder de todos, e não é fácil. Do que vocês acham que eu não concordo aí? Pode participar. Esse aqui não é uma pregação, é uma palestra. As pastoras vão pregar depois. Hoje eu vim para mexer com sua cabeça. Ok? Então, no que vocês acham que eu não concordo ali? Ali está dizendo o seguinte, que há diversas formas de demonstração de ira. Isso ficou claro? E que irar é uma coisa muito fácil. Está indo bem, gente? Está bem? Irar é uma coisa muito fácil. E ali está dizendo... Quem falou demais? E aí está dizendo o seguinte, que é muito fácil, mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo propósito certo e de maneira certa, não está no poder de todos e não é fácil. Aqui é que eu discordo.
Porque uma mulher que tem e que trabalhou inteligência emocional, ela tem controle das suas emoções. Principalmente você que é uma serva de Deus e que tem o Espírito Santo. Amém? E um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Então, gente, para ficar assim de uma forma muito mais fácil, o que é inteligência? Passa a misa. O que é inteligência emocional? Vamos lá? O que é inteligência emocional? É entender as próprias emoções. O que mais? Entender as emoções alheias. E em terceiro, responder a isso de forma saudável. Então, inteligência emocional é entender as próprias emoções. Você sabe quando você está estressado ou quando você vai estressar? Sabe ou não? Sabe quando você vai apelar? Sabe quando vai soltar a língua? Sabe? Entender as emoções alheias é você também perceber o que está acontecendo com o outro, com a outra. Como tem muitas mulheres aqui, com o marido. Entender as emoções alheias. E que mais? Responder a isso de forma saudável. Saber lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. Isso é inteligência emocional. É você saber lidar com as suas dificuldades, com as suas emoções e com as emoções dos outros. Parece simples, mas é preciso esforço para lidar com essa questão, sim ou não? Precisa ou não esforço para lidar com as emoções? Precisa de esforço. Nos últimos 20 anos, irmãos, tem se estudado muito sobre inteligência emocional. E os estudos apontam que a inteligência emocional contribui muito para o sucesso e a felicidade. Inteligência emocional contribui muito para o sucesso e para a felicidade. E tem um estudo que diz o seguinte, que inteligência emocional, ela contribui muito mais para o seu sucesso e para a sua felicidade do que até mesmo o seu QI, o seu quociente de inteligência. Se você conseguir trabalhar a sua inteligência emocional, você vai ter mais sucesso do que uma pessoa reconhecida inteligente. Porque não adianta você ter toda a inteligência, mas não saber lidar com as suas emoções. Entendeu isso? É importante você pensar dessa forma. Aí você vai dizer o seguinte: quem aqui conhece alguém muito inteligente, mas que na hora que vai fazer uma prova tira nota ruim? Uma pessoa muito inteligente, que tem um QI alto, mas na hora da prova, dá um branco. O que é isso? Essa pessoa não sabe lidar com as emoções. Ele sabe, mas na hora ele permite que as emoções tome a sua mente. E muito do que está na tua mente passa primeiro por aquilo que você sente. Se eu estiver falando, você não estiver entendendo, você fala assim, aí eu falo, não entendeu. Muito do que você pensa passa por aquilo que você sente. Então, quando você chega diante de uma prova e olha, nossa, que prova difícil. Se você permitir, aquilo vai para a tua mente e te domina, você vai tirar nota ruim. Então, trabalhar a inteligência emocional é algo extremamente importante. O pai, ele é conhecido como o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman. Ele diz que se uma pessoa quer ter sucesso e vitória na vida, ele precisa desenvolver inteligência emocional. Traduzindo, essa pessoa precisa saber controlar as suas emoções. Agora, vamos ver os 5 componentes da inteligência emocional. Diga comigo, 5 componentes da inteligência emocional. Primeiro, você precisa... Ficou ruim isso? O que foi? Você precisa conhecer as próprias emoções. Diga, conhecer as próprias emoções. O que é isso?
autoconhecimento. Diga autoconhecimento. Todos nós somos, em grande medida, influenciados pelas nossas emoções. Então, por isso, você tem que aprender a lidar com elas. Tem gente muito boa que fica ruim porque não sabe lidar com as suas emoções. Tem gente muito legal, tem gente especialíssima, mas por não saber lidar com as emoções, essa pessoa se torna uma pessoa rejeitada. Então, inteligência emocional passa por isso, conhecer as próprias emoções, saber lidar com cada uma delas. Melhor, primeiro, conhecer as emoções. Segundo, gerenciar as próprias emoções. Diga, autocontrole. Vou falar de uma forma bem simples. Veio aquele nervoso e a sua vontade é xingar. O que é autocontrole? Contar de 1 até 6. Se 6 não dá, conta até 10. A neurociência diz que se você conseguir contar de 1 até 6, em uma língua, em outra língua, você consegue se livrar do problema. Aprendeu essa? Você tenta assim, falar de 1 até 6 em inglês, ou em qualquer outra língua. Só o fato de você se desligar do problema e você conseguir falar de 1 até 6, você já não vai xingar mais. É boa essa, não é não, gente? Mas tudo bem. Gerenciar as próprias emoções é ter autocontrole. O que Paulo vai chamar lá em Efésios de domínio próprio. Autocontrole. O que mais, gente? Que é um componente da inteligência emocional. Reconhecer as emoções dos outros. Diga comigo, reconhecer as emoções dos outros. Isto é, se você consegue reconhecer a emoção do outro, você vai desenvolver empatia. Você vai tentar entender o que o outro está passando. Nem sempre quando você é xingado, nem sempre quando somos agredidos, é porque a outra pessoa é ruim. Depende do momento em que ela está vivendo. Amém, gente? Às vezes a pessoa está tão mal e que ela vai falar coisas que vai te magoar, e vai falar coisas que vai te entristecer, mas faz parte da inteligência emocional reconhecer a emoção do outro. Mais ou menos assim, em qual circunstância o Natanael falou isso para mim? Entendeu? Em qual circunstância, vou falar um nome de mulher, só tem mulher aqui hoje. 2 bendito teu fruto. Em qual circunstância a Maria falou isso para mim? Entendeu? Em qual circunstância a minha chefe falou isso para mim? Isso faz parte da inteligência emocional. Para você não deixar mágoa ou coisa entrar no teu coração que não existe. Porque talvez a pessoa falou e ela falou no momento ruim. Estamos indo bem? Por enquanto é meio chatinho assim, mas você precisa ir prestando atenção. Um outro componente da inteligência emocional é gerenciar relacionamentos. O que é gerenciar relacionamentos? Basicamente é você juntar as 3 coisas: autoconhecimento, autocontrole e empatia. Se você consegue ter autoconhecimento, autocontrole e entender o sentimento do outro, a dificuldade do outro, vai facilitar o relacionamento, sim ou não, gente? Tem gente que é ruim, é difícil de relacionar com ele ou com ela, sim ou não? Porque essa pessoa não consegue gerenciar isso, autocontrole, autoconhecimento e também saber a dificuldade e o momento que o outro está passando. Isso é importantíssimo. E por último, que é um componente da inteligência emocional, é a automotivação em relação a metas e conquistas. Diga comigo, automotivação em relação a metas e conquistas. Isso está falando de incentivo próprio. Alguém que se mantém animado, alguém que se mantém motivado. A palavra emoção, lá no inglês, ela traz na sua origem uma ideia de moção, movimento, ir em direção de. Então, se você trabalha bem as suas emoções, você vai se colocar em movimento, em direção dos teus sonhos, projetos. Diga amém. É interessante isso? Amém? Até aqui deu para entender? Ok.
Então, para trabalhar a nossa inteligência emocional, é necessário muita sinceridade com seus sentimentos e emoções, além de conhecê-los e dominá-los. Diga sentimento, emoções. Eu preciso conhecer, diga conhecer e dominar. A principal causa dos sofrimentos são os pensamentos distorcidos. Diga comigo, a principal causa dos sentimentos são os pensamentos distorcidos, que é chamado também de distorção cognitiva. O que são pensamentos distorcidos? Como que isso acontece? Acontece pela maximização, isto é, tornar coisas pequenas em muito grandes. As mulheres são boas nisso. Maximização, tornar coisas muito pequenas em muito grandes. E tem o inverso também, que é a minimização, que é tornar coisas grandes em muito pequenas. Se nós não conseguirmos trabalhar isso na nossa mente e também com relação às nossas emoções, a gente vai sofrer muito. Muitas pessoas sofrem, perdem noite de sono, perdem família, perdem o casamento, perdem tantas coisas por ter e permitir pensamentos distorcidos. Queridos, olha que coisa interessante, queridas. Se melhorarmos a nossa inteligência emocional, nós vamos poder prevenir ou tratar de forma eficaz situações como depressão. Se você melhorar a sua inteligência emocional, você vai ficar livre aí de depressão, de ansiedade, de fobias, medos. Você vai poder melhorar as questões de toque, de transtorno obsessivo compulsivo. Você vai poder melhorar o estresse pós-traumático, transtornos alimentares e até vícios em geral. Olha que coisa legal. Melhorar a sua inteligência emocional significa ter mais saúde. Diga amém, gente. As mulheres vão ser menos estressadas, menos depressivas, menos ansiosas, menos medrosas. Não é isso aí? Olha lá, ó. Vai evitar alguns toques. Passa o pano de novo, passa o pano de novo. Todo mundo rindo, né? Porque você faz isso, né? Misericórdia. Vai evitar isso. Vai evitar o estresse, vai evitar os transtornos alimentares, assaltar a geladeira de madrugada. O maridão dormiu, agora eu posso comer. Não é? Tudo isso você vai conseguir trabalhar. E os vícios? A inteligência emocional também ajuda pessoas comuns, pessoas que estão bem, a pensar de forma mais clara. Diga amém, gente. Por quê? Porque você vai pensar sem julgamento, ou tentando entender o momento, a situação. É bom isso, não? Se você trabalha a sua inteligência emocional, você vai se comunicar de forma mais eficaz. Vai aumentar a unidade no ambiente de grupo. Na sua célula vai ser muito melhor, na rede de mulheres vai ser muito melhor, amém? No trabalho vai ser melhor. Você vai diminuir declarações polarizantes, isto é, declarações que dão a oportunidade de dois pontos de vista. Pessoa que trabalha a sua inteligência emocional, ele consegue dizer coisas e atrair todo mundo para aquilo que ele está dizendo. Legal isso. Vai promover vida e felicidade. E a inteligência emocional também ajuda pessoas a viver de forma mais saudável e prazerosa em toda e qualquer situação. Quais são as influências da inteligência emocional? Herança genética é uma influência. Às vezes, o estresse da filha é igual ao da mamãe. Entendeu? Ou da vovó. Pode ser. Herança genética.
Também, influências na inteligência emocional, experiências na infância, experiências negativas, principalmente, né? Às vezes, muito xingamento, muita ignorância da parte dos pais e tal, tudo isso vai influenciar na inteligência emocional. O apoio emocional e condições físicas, falta de sono, dieta pobre. Se a pessoa come muito mal, é comprovado que ela vai ficar mais estressada, que vai faltar elementos aí no seu organismo, né? E também doenças, de uma forma geral, coloca a pessoa mais desequilibrada emocionalmente. Agora, a maior influência na inteligência emocional são as nossas emoções. Parece simples, né? Mas a maior influência na inteligência emocional são as nossas emoções. Por quê, gente? Porque as nossas emoções são amplamente controladas por nossas crenças, nossas avaliações dos eventos, a forma como pensamos sobre os problemas e a nossa silenciosa conversa com nós mesmos. Olha quanto que a nossa emoção é influenciada. Primeiro, ela é influenciada pelas nossas crenças, o que você acredita, o que você recebeu como instrução quando pequena, agora, instrução religiosa, tudo isso vai determinar as suas emoções. Outra coisa, como você avalia cada momento, cada circunstância, vai determinar a qualidade da sua emoção. A forma como você pensa sobre os problemas vai determinar isso. E uma outra que eu acho que é muito perigosa e que a gente precisa ter muito cuidado com ela, é a nossa silenciosa conversa com nós mesmos. Quem conversa consigo mesmo? Isso aqui é perigoso. Por quê? Porque tudo aquilo que você manda como pensamento ou ideia para o teu cérebro vai influenciar diretamente nas suas emoções. Se você levanta, se você acorda pela manhã e você já começa a conversar consigo mesmo de forma negativa, provavelmente o seu dia vai ser um caos. Entendeu? Outra coisa, se você pensa o tempo todo na religião, ou naquilo que você recebeu como instrução religiosa, você vai ter dificuldade de relacionamento. Estou dando um exemplo para você ver. Porque às vezes a religião nos impõe tantas coisas, e a gente, até para se relacionar com uma pessoa que a gente considera não evangélica, ou do mundo, dependendo da forma que você pensa, você vai ter dificuldade, sim ou não? Então as nossas emoções, elas são determinadas por essas coisas. A maior influência na inteligência emocional são as nossas emoções. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês assim que me abençoou muito. O exemplo de Paulo e Silas. Eu vou provar para vocês o que eu acabei de falar. No exemplo de Paulo e Silas. Todos conhecem a história de Paulo e Silas? Depois que eles repreenderam o demônio daquela menina que tinha um espírito de adivinho, o que aconteceu com eles? Vamos, gente, o que aconteceu com eles? Eles primeiro foram, tiraram as roupas deles e eles foram espancados em praça pública. Primeira coisa que aconteceu. Depois, eles foram levados para a prisão, presos com grilhões, pés e mãos. E lá naquele momento de prisão, não imaginam, não pensem vocês que aquela prisão era um lugar legal, era um lugar muito sujo, de terra, ratos, deixa eu ver o que mexe mais com as mulheres, baratas, urina, fezes, tudo ali. Era um lugar muito feio. E aí Paulo e Silas estavam lá e eles estavam fazendo o quê? Xingando, murmurando, reclamando com Deus. Não, o que eles estavam fazendo? Adorando. Por quê? Está vendo o que eu estou querendo dizer? Que suas crenças, o que você acredita, o que domina a tua mente, vai determinar as tuas emoções.
Então, naquele momento, eles estavam ali e eles estavam totalmente focados em Deus. Quer ver uma outra coisa? Eles estavam se sentindo privilegiados por sofrer os sofrimentos de Cristo. Viu o que está passando na mente deles? Não estava passando na mente deles, que lugar miserável, que lugar de dor, que lugar de dificuldade, não. Estava na mente deles o seguinte, eles estavam conversando consigo mesmo, dizendo, que privilégio nós temos de sofrer pelo amor de Jesus. Que privilégio nós temos por sermos servos do Deus Altíssimo. E isso é que determinou as suas emoções. E aí a emoção determinada por esse tipo de pensamento, sabe o que aconteceu com eles? Talvez se fosse hoje eles estariam cantando, glória, glória, aleluia. E as costas sangrando. E os pés e as mãos amarrados. Vamos aprender com Paulo e Silas? Olha que coisa forte. Seus pensamentos têm mais relação em como você se sente do que realmente está acontecendo na tua vida. Legal isso? Teus pensamentos têm mais relação com o que você se sente do que realmente está acontecendo na tua vida. Permita e decida influenciar os teus pensamentos com sentimentos agradáveis, amém, gente? Com sentimentos determinados pelas suas convicções em Deus, pela alegria do viver, pela família que você tem, pela igreja que você congrega, amém? Por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Eu quero terminar, está terminando meu horário já? Já, né? Essa é minha esposa, gente, linda, maravilhosa. Entendeu? Graças. Eu quero terminar contando uma historinha para vocês da Bíblia. Mateus 15, 21 ao 28. E eu vou mostrar para vocês aqui nessa história um exemplo de uma mulher que tinha um nível alto de inteligência emocional. Amém? Aí nós terminamos aqui, porque a outra pastora já está aqui me assistindo. Tudo bem. Inteligência emocional. Quem achou Mateus 15? Está quente aqui, viu? Ô glória. Está indo bem, mulheres? As mulheres vão sair daqui hoje mais inteligentes? Lidando melhor com as emoções? Menos estressadas? E os amém? Por que o amém ficou menor agora? Vocês acham bom ser estressadas? Então eu vou falar menos estressadas, vocês falam amém melhor. Menos estressadas? Amém. Isso. Não, vocês não são estressadas, não. Estressados são os homens, né, gente? Todo mundo é. Um dos componentes da inteligência emocional é entender a emoção do outro. Mateus 15, 21 ao 28. Diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. A gente podia substituir isso aqui, dizer, mulher, grande é a tua inteligência. Grande é a tua inteligência emocional. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada.
Gente, tudo cooperava para essa mulher chutar o balde, sim ou não? A mulher, a filha endemoniada. Agora eu estou pregando, já comecei a falar mais alto. Por que é assim, hein? Só ler um texto bíblico que já muda o negócio. A filha endemoniada. Ela chega diante daquele que ela acredita que era a solução. Ele não diz palavra alguma. Os discípulos pedem para Jesus mandá-la embora, que ela estava incomodando. Quando ela consegue acessar Jesus, Jesus fala, eu não vou tirar o pão dos filhos para deitar para os cachorrinhos. Meu Deus do céu, complicado para essa mulher. Mas é aí que a gente aprende. Vamos ver aqui nas atitudes dessa mulher, o seu alto nível de inteligência emocional. Primeiro, essa mulher sabia de sua condição de nacionalidade, mas não deixou ser controlada ou mesmo impedida de buscar solução para o seu problema em Jesus. Primeira coisa que eu vejo aqui é controle de suas emoções, mesmo diante da informação com um tom de negatividade. Essa mulher ela sabia do não, mas ela controla as suas emoções e ela diz para a tua mente, por meio de Jesus eu posso. Ela sabia do não, ela sabia que ela não era judia, e ela sabia que Jesus tinha vindo para quem? Para os judeus, mas ela não se deixa dominar pelo sentimento ou pela emoção negativa. Amém? Segundo, é rápido aqui, esse aqui é só para te mostrar. Segundo, ela vence o silêncio de Jesus com sua perseverança, com foco. Versículo 23 vai dizer que Jesus não respondeu palavra, ela gritava e Jesus não respondia nada. Aqui nós vemos o controle do sentimento de rejeição. Imagina você falando com alguém, clamando, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, e a pessoa simplesmente não diz nada. Controle das emoções. Ela consegue controlar um sentimento de rejeição. Estou sendo rejeitada, mas eu não abro mão do meu objetivo. Inteligência emocional. 3. Ela vence o desprezo dos discípulos de Jesus. Os discípulos viraram para Jesus e falaram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Aqui nós vemos o controle das emoções carregada de distração. Eu acho isso interessante. Ela está buscando a cura para sua filha. Jesus não lhe diz palavra nenhuma. Os discípulos entram no processo e tenta falar algo para distrair a mulher. Ô Jesus, manda a mulher embora. Ela não dá nenhuma importância para o que os discípulos estão falando. Não perca o seu foco, mulher. Tem coisas que vão falar em sua volta, não perca o foco, mantenha o teu objetivo. Não permita o teu coração ser dominado por distração. É isso que ela nos ensina aqui. Ela mantém o foco em Jesus. 4, ela vence o poder negativo da declaração de Jesus. Irmão, não tem nada mais difícil do que você ouvir um não. Principalmente quando você quer. É ou não é? Quando você deseja. Ou pior, no caso dela é pior. Ela tinha uma necessidade e era urgente. A filha estava miseravelmente endemoniada. Jesus vira para ela e fala, olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. É como se dissesse para ela, aqui, não tem bênção para você. Ela não permitiu ser controlada pela fala contrária. Sabe o que eu estava pensando lá em casa aqui? É exatamente o que eu ensinei para vocês lá no comecinho. Ela consegue avaliar a condição de Jesus naquele momento e por que ele estava dizendo aquilo. Entende o que eu falei ou não? Ele tinha vindo para os filhos de Israel, sim ou não? Dizer isso, falar o que Jesus falou, ele estava simplesmente falando o que era a sua condição do momento. A mulher consegue discernir isso. Não, ele está dizendo isso porque essa é a condição. Ela não permite que as suas emoções sejam afetadas. Ela simplesmente faz uma quinta coisa que é aqui fecha. E aqui determina o sucesso para muita gente. Ela enxerga na pior das hipóteses uma oportunidade. Na pior das hipóteses, ela vai dizer assim, tá bom Jesus, eu entendi o que o senhor está falando, eu entendi a sua condição, eu entendo esse momento, mas deixa eu te falar uma coisa, os cachorrinhos também comem das migalhas, eu quero o meu.
a oportunidade é minha hoje. Eu não vou abrir mão da minha oportunidade de ser abençoada. Então, essa mulher, dentre outras da Bíblia, ela mostra para nós um alto nível de inteligência emocional. Ela não se deixa dominar pela dor, pela rejeição, pelas declarações negativas e religiosas. Ela entende o sentimento de Jesus, sua realidade judaica e de filho de Deus, sem desistir da sua busca. Enfim, irmãos, irmãs, a gente prega tanto para a igreja, né? Irmãos e irmãs. O que vemos nos exemplos citados, tanto de Paulo e Silas como da mulher cananeia, foi a capacidade de autoconhecimento, estamos indo bem? Autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação, que são competências da inteligência emocional. Quais são as competências da inteligência emocional para a gente terminar? Autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social e automotivação. Escreve isso, irmã, pratique isso. Você vai se tornar uma mulher bem melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. Amém? Você vai ser alguém que vai ser desejada, pessoas vão querer estar perto, pessoas vão querer conversar com você, se relacionar com você. Eu oro para que Deus lhes conceda nessa tarde graça e crescimento. Que Deus lhes conceda os frutos do Espírito Santo. Sobre eles, de uma forma mais intensa, o domínio próprio. A mansidão. Amém? Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. E que vocês possam, no ano que vem, quando nós estivermos aqui novamente no segundo congresso, talvez não vai ser nesse lugar, porque não vai comportar, amém, gente? Mas que nós possamos lembrar dessa ministração de hoje e você poder dizer, melhorei demais. Os maridos é que vão me dizer depois, os filhos também. Curva sua cabeça. Pai, eu oro pelas tuas filhas. Eu te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar desta palavra de ensinamento, de instrução e de sabedoria. Que o Senhor possa conduzir cada uma das tuas filhas a um nível maior de saúde emocional, de saúde mental, que elas possam desfrutar de saúde espiritual, que elas possam desfrutar, Senhor, de crescimento e que, de uma forma poderosa, elas possam se avaliar a partir de hoje e se sentirem gratas por aquilo que o Senhor preparou para elas nesse dia. Uma mudança de mente, de coração. A tua palavra diz que nós só vamos experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito se permitirmos transformação da nossa mente. Transforma-nos nessa tarde, Senhor, e nos conduz para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Ele me ama, gente.